hoje é paterno. Daqui a pouco ele tem que conversar direito com ele. Isso que nem aula. Eu entro em sala, de vez em quando tem um ou outro já, né? Mas aí vão chegando, aos poucos. Você só vê o nomezinho da pessoa entrando, né? Quem está chegando, seja muito bem-vindo. Sérgio Brum já está aqui. Bom dia, bom dia. E loguinho a gente começa a nossa live de hoje, tá bom? Obrigado pela audiência. O assunto de hoje é pesado, é polêmico. Infernal. Eu vou tentar digitar de novo. Eu tenho para você. Sim? Mas ele não fica, né? Lembra aquele dia que nós... Eu acho que tem que ser antes de dar o... Antes de... Pode digitar, eu acho que tem que ser antes. O teu eu acho que é antes de... Ah, é. Das fake news. Só colocar assim. Quase não tem um fake news, né? Quase não tem, né? É. Então, Só que não é... Então, vamos ver uma coisa. Vamos tentar descobrir assim. Teoricamente, você tem que segurar assim. Não tá dando, né? Quanto tempo é? 50 minutos. 50 minutos, uma hora, mais. Porque ele Temporal. para em uma hora, ele para. Temporal. Sejam todos muito bem-vindos. A gente já está praticamente começando a nossa live de hoje. Obrigado pela audiência. Se vocês puderem participar até o fim, vale a pena, porque o assunto é amplo, é denso e a gente vai ter algumas informações bem importantes aqui para compartilhar. Estranho, gente. Não Que é? conheço. Diferente, né? Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Em nome da SIC, agradeço a cada um de vocês. A nossa live das 10h30 desta terça-feira, 28 de abril, é sobre a era das fake news e os riscos que elas representam. E para falar desse assunto, o nosso convidado é o jornalista Sérgio Antônio Brum, que também é empresário, professor, mestre em administração estratégica pela PUC, especialista em marketing e publicidade, ex-vice-presidente do comércio e da microempresa da SIC, ex-diretor do SCPC, escritor e assessor do Cindy Lojas e do Sincopar. Sérgio, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Olha, eu agradeço não só a acolhida, como as bênçãos de estar aqui novamente. Que essa aqui é uma casa que eu não vi construir essa, mas acompanhei desde o edifício pioneiro, as obras da Associação Comercial, lá no início dos anos 70, construção da sede segunda e, claro, a gente participa dos eventos para a construção desse magnífico templo que tem aqui na Associação Comercial, nesse prédio, em que os empresários se servem não só para as reuniões, para debater os assuntos de seus interesses. Agora tem uma coisa que eu tenho que revelar. Agora há pouco eu saí, antes de sair de casa, ainda acessei um dos sites de checagem de informações, de fake news e assim por diante, e concluí definitivamente que eu gosto muito de você, tenho uma estima, uma admiração, um respeito enorme como profissional. Contudo, não devo negar que você me trouxe para tratar de coisas do inferno. Realmente, a tal de fake news é a maldade incorporada na mente das pessoas. Só quem é maldoso faz o que estão fazendo por aí e a coisa está se ampliando porque tem outros maldosos no intermédio para compartilhar e para defender até aquelas coisas que são feitas com interesse único. De quê? Derrubar alguém, destruir alguém, assim por diante. Então, minha saudação, agradeço a sua saudação e me disponho ao tridente. Muito bem, Sérgio. Mais uma vez a gente agradece e a gente vive uma era bem estranha, diferente de tudo, né, o que a humanidade já viveu, que nunca se informou tanto
nós nunca tivemos tantos recursos para que as pessoas buscassem informação. E por outro lado, o que os especialistas dizem é o seguinte, que nunca tivemos uma sociedade tão desinformada, né? Em função dessa confusão, desse enorme calhamaço de informações que vem de todo lado, cada uma movida por seu interesse. Mas para que a gente possa iniciar esse debate, então, Sérgio, qual que é a definição que você entende como a mais correta de fake news? Olha, definir o fake news de forma correta é algo que também se tornou impossível hoje. Mas vamos lembrar no passado, e até hoje tem muitas coisas disso, mas no passado era mais evidente. Sabe aquela pessoazinha que chega para você e diz assim, ó, vou contar só para você, mas não conta para ninguém. Jura que não conta para ninguém? Juro. Promete para mim que não vai contar para ninguém? Prometo. E aí depositava um boato, né? Ou aquela pessoa que geralmente estava sempre com uma novidade sobre alguém. Não saía de casa, mas sabia tudo de todos. Então aí eu tenho a fofoca. Ou simplesmente aquela pessoa que mente, tá? Então, se eu for se definir agora fake news de uma forma grotesca, eu diria claramente para você, é boato, é a mentira, é a fofoca, só com uma roupagem nova. Agora é fake news, notícia falsa, americanizada. Melhor ainda, antes a isso foi até inglesada, porque criou-se um dicionário lá da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e acabou sendo defendida pelos americanos, principalmente agora nas eleições de 2016. De uma forma assim mais refinada, vamos dizer que aí vamos tratar de inverdades. Não vamos falar de fofoca, vamos falar de inverdades. Você falou em desinformação agora há pouco. Trata também de desinformação, é falta de informação, a má informação, certo? Então nós temos uma série de definições que pode se dizer do mundo grotesco, do mundo clássico. Agora, para mim, é fofoca. Lamentavelmente, é fofoca. Sérgio, as fake news sempre existiram? Jean, sempre existiram. Eu acho que a maldade, ela nasce com a maldade. Então, o ser humano já traz a maldade, o pecado capital já vem com ela, né? A mentira já vem com o cidadão, e ela vai se transformando no caráter, vai transformando o caráter da pessoa e criando diferentes personalidades. A mentira é inerente. Tem uma passagem bíblica que fala o seguinte, diz que Jesus, em determinado momento da sua vida, a caminho do povoado lá de Cesareia, ele para conversar com os seus discípulos e pergunta a eles, diga para mim, o que dizem as pessoas desse local sobre mim? Aí eles respondem, né, tem aquele burburinho, as respostas vêm diversas, entre elas, é que você é João Batista. Aí um outro, você é Elias. Aí, entre outros, vai dizer que você é um dos profetas. Então, nós já temos aí, já explanada exatamente, espelhada, digo melhor, exatamente a ideia da fake news, do boato. O próprio Jesus admitia que boatos têm a meu respeito nessa cidade, e ao qual os discípulos respondem dessa forma, que você é Elias, que você é João Batista e que você é mais um dos profetas. E se nós formos olhar a figura de Cristo, Jesus Cristo, eu diria sem receio, até copiando alguns autores, teólogos, filósofos, que Jesus, nesses últimos 2000 anos, foi a pessoa com maior índice de fake news, uma das maiores vítimas de fake news no mundo. Quantos filmes traçando inverdades, livros contando inverdades, inventando histórias, Código da Vinci. Trataram Jesus também, algumas vezes, como marido de Madalena, pai de alguns filhos. Ultimamente, no ano passado, em 2018, 2019, saiu versão de Cristo homossexual, além de casos inúmeros que foram traçados a partir da imaginação, daquela vontade de degradar
a figura do cristão, ou a figura de Cristo, uma religião, e aqui não estou falando de igrejas, estou falando de uma religião como o cristianismo, como religião, e não a religião, igreja tal, assim por diante. Vamos falar de religião, o cristianismo, degradar, com um único sentido. E em muitos casos, quando eu falo de livros, falo de filmes, falo de invenções, é ganhar dinheiro, é ganhar projeção, é ter o poder, é se igualar com o bom. Porque existe aquela coisa, você sabe muito bem, já ouviu muito disso. Antigamente se dizia, filho, é melhor você ouvir a reprimenda de um sábio do que o elogio de um tolo. Por quê? Quando o sábio te repreende, ele está chamando a atenção de alguma coisa errada que tenhas feito e te orientando para o futuro com o coração aberto. Ele tem amor naquilo que faz. Ele deseja o teu bem. Agora, quando o tolo, o maldoso, o invejoso te dá um elogio, ele naturalmente está querendo se equilibrar a você, se equivaler a você. Então, torná-lo também um tolo, um frustrado, alguém com desgosto no coração. Então, você me pergunta, a rigor, as fake news sempre existiram? Sempre existiram, porque ela é inerente ao homem. Agora, o que está acontecendo nos últimos tempos é que nós estamos, quem sabe, realmente no fogo do inferno. Sérgio, muito bem. Agradeço a todos que entraram na nossa live agora há poucos instantes. O tema de hoje é a era das fake news e os riscos que elas representam. E o nosso convidado é o jornalista, empresário e professor Sérgio Antônio Brum. Sérgio, e nos nossos dias, por que as fake news ganharam uma proporção tão grande e não são tratadas com o rigor necessário? Perfeito. Primeiro, a tua pergunta já se responde pela forma como nós estamos conversando com os empresários. Antigamente, tinha que haver um convite. Quando eu falo antigamente, eu sou uma pessoa com 70 anos, tenho 70 anos, tá? Então, eu fui entregador e mais tarde entregador de fonograma. Foi a minha segunda atividade, com uns 12 anos. Tá? Aí depois eu acabava, já como político, recebendo fonogramas, convites através de fonograma. E aí veio o telefone, veio a carta. Se mandava carta convidando o diretor da SIC para participar da reunião dia tal e assim por diante. Então tudo era uma comunicação para se reunir em um único ponto onde que as coisas fossem debatidas. É certo isso? Agora há pouco você disse que veio de uma reunião em que 32 pessoas em diferentes lugares participaram de uma reunião igual às outras, só que não precisaram se transportar de onde estavam para o local da reunião, não tiveram o desconforto, não tiveram a segurança, não tiveram custo praticamente para se transferir, senão unicamente um meio de informação, um meio de comunicação, que é a internet. Então a internet abre necessariamente o leque para que se difunda mais, ela corra mais, tenha mais rapidez, tenha mais eficiência. E com isso ela é utilizada para o bem, que é o caso das reuniões, é o que está acontecendo agora, e para o mal. A pessoa não gosta de você, não gosta de mim, ele resolve usar isso para destilar aquilo que é impudor para ele, ou para nós é impudor, para ele é coisa natural, ou que é maldade, o que revela exatamente a sua conduta, o seu estado de ser, a sua frustração, as suas maldades, como eu disse logo no início. Então, hoje a fake news se tornou, eu gostaria de virar essa coisa fake news, porque estamos no Brasil, essas notícias falsas, esses boatos, essas fofocas, elas se difundem mais em razão das redes sociais. Mas ela não é a culpada. Ela não é a culpada. A internet veio para nos beneficiar, mas o uso da internet é que está sendo mal adequado. Quando eu uso ela para o mal, quando uso ela para degradar uma pessoa, para degradar uma instituição, uma empresa, destruir uma organização, aí eu estou usando o meio, mas colocando o meu caráter e a minha personalidade.
É a minha personalidade, é o meu caráter que estão usando o meio para fazer exatamente o mal. Aí você pergunta também, por que não se controla isso? Já, não tem interesse. Nem você, nem eu somos bobinhos. Nós não temos mais idade para mentir para nós, que dirá ficar mentindo para os outros. Não tem nada disso. É unicamente porque rende dinheiro primeiro. Rende dinheiro para a plataforma que está propiciando isso. Aquela difusão toda. Né? Porque rende dinheiro para quem está fazendo aquela degradação. Porque ela está a serviço de alguém, se não a serviço próprio, que ela vai ter como resultado exatamente um ganho a mais. De forma ilícita, de qualquer forma, mas vai ter. Ela necessariamente alcança uma espécie de poder. Então, se você for usar na política a degradação, é unicamente para ter um resultado econômico, um resultado de poder, para ter voto. Para ter voto. E é o voto que elege e dá continuidade a toda. Quer dizer, é uma engrenagem que se movimenta a todo instante a partir do mau uso de uma ferramenta como a internet. Não existe interesse, não existem mecanismos, existe sim. Essa semana em Londrina, um juiz determinou que um deputado retirasse da internet algumas inverdades feitas, ditas sobre uma juíza. Quer dizer, para eles tem, de um juiz defender o outro juiz, tem. Agora, se é um pobrinho, se é um Sérgio Brum, se é alguém, vai ter o mesmo procedimento? Vai ter o mesmo? O empresário? Não. Aliás, o empresário tem um aspecto negativo também nisso, né? que põe contra ele. Parece que todo empresário é ladrão. Tá? Todo empresário chega agora no final do mês para pagar as suas contas, não tem dinheiro, vai ter que vender algum bem, algum patrimônio, ou tomar dinheiro emprestado para pagar a sua conta, a sua folha de pagamento. E principal, ele vai ter que colocar, vai ter que buscar algum recurso para pagar a parte do ladrão, que é aquele que compulsoriamente estabeleceu o imposto para que ele participasse. Compulsoriamente, se não fizer, ele tem penalidades, tem sanções, pode até fechar o seu negócio. E aí? O que dizer no mundo desse? Eu vou me conter porque sabe como é que é, né? Eu estou em sala de aula. Em sala de aula. Muito bem, Sérgio. Lembrando a todos que nos acompanham que podem enviar as suas perguntas, que o Sérgio está aqui. A nossa live tem previsão de duração entre 45 e 50 minutos e ele vai responder para vocês, tá bom? Sérgio, os historiadores dizem o seguinte, isso é um debate que acontece na academia, que cerca de 95% de todas as informações que chegam até a gente, elas sofreram em algum momento algum tipo de manipulação. Então, entra mais ou menos nessa linha que você estava comentando até agora, mas você pode aprofundar isso. Por que, de fato, esse tipo de manipulação da verdade existe? Por que isso acontece? E a quem esse tipo de atitude interessa? Já, você é jornalista. Eu sou jornalista, atuei, comecei a brincadeira lá em 1975. Depois tive meu período de empresário e atuei nos veículos de comunicação como gestor. Tá? A coisa tem que dar resultado. Todos nós sabemos, todo empresário busca isso. O que acontece? Vamos falar da estrutura da notícia. Lá atrás, eu lembro bem que as primeiras pessoas diziam, olha, antes de você ler as notícias do jornal, você leia o editorial. É isso? Por que tem que ler o editorial? Porque a partir da leitura do editorial, tu vai entender o que o editor-chefe ou conselho editor desse jornal quis dizer com aquelas notícias. Por quê? E agora vem a questão didática. Todo veículo de comunicação tem a sua política editorial. Todo veículo de comunicação tem o seu perfil editorial. Como ele vai conduzir aquele tipo de notícia. E aí nós já vamos para a estrutura dentro do veículo. Então tem o pauteiro, ele vai pautar uma notícia, um fato, tá? E na pauta ele vai dizer quem vai ser o entrevistado, e que horas vai ser a entrevista, as perguntas que deve fazer
E aí, já quando coloca as perguntas que deve fazer, desculpe os jornalistas, acabou a isenção do jornalista. Porque ali, ao perguntar, o repórter vai responder aquilo, ou vai trazer as respostas àquilo que o pauteiro deseja, que o conselho editorial deseja, que o chefe de redação deseja, que o editor-chefe deseja. Então, não podemos deixar de entender que aí começa uma espécie de manipulação, sim. Ou seja, a notícia há que ser encaminhada, a resposta há que ser encaminhada para informar de acordo com o perfil, com a política editorial daquele veículo. Daí nós temos diferenças, já tivemos muitas diferenças. Você pega o Estadão de São Paulo, tinha um segmento mais conservador. Quando vem a Folha de São Paulo, ela vem liberal. Hoje, sei lá para que lado ela enveredou, né? E outros jornais seguiram também esse tipo de linha. Desculpe eu trazer o São Paulo como exemplo, porque eu não quero localizar nenhuma interpretação aqui para também não ser mal interpretado. Tá? Então nós começamos por aí, dentro da estrutura do jornalismo, a feitura de uma espécie de manipulação. Lá na frente, gente, aí nós já temos, além da manipulação e não da persuasão, nós temos uma outra coisa chamada teatrabilidade. Ou seja, a forma como eu vou, a embalagem dessa notícia. Vamos pegar um veículo eletrônico, televisão. A expressão do apresentador e da apresentadora, quando vai anunciar a manchete, já é manipulação. Eu vou sorrir quando vou falar de futebol. Contudo, eu vou entrar agressivo, cara fechada, bravo, quando eu vou falar de alguém que eu não gosto. Vou trazer uma notícia de desgraça. E aí o próprio texto já ajuda. Por quê? A função é atingir a mente das pessoas, não é atingir a pessoa. Quem é do marketing sabe disso. Nós não vendemos para as pessoas, nós vendemos para a mente das pessoas. Então, o jornalismo também se vale disso para emocionar, tá? Para provocar uma reação. E a reação é sempre levada a uma coisa chamada audiência. Então vai dar mais audiência se a mente comprovar, aceitar aquilo que foi dito. Então, meu caro, você faz a pergunta aí de que 95% das informações são manipuladas. Eu me assustei com o percentual, me assustei, porque eu pensei que era bem menos. Eu tenho ainda uma esperança de que seja bem menos, porque, por outro lado, agora eu vou fazer questão de nominar. Você entre no VS Comunicação, Violar Sartori Comunicação, e procure obter dados da agricultura, do agronegócio. Pode entrar no site. Eu não vejo ali manipulação, senão unicamente um reflexo daquilo que está acontecendo, a transmissão, a tradução numa linguagem simples daquilo que está acontecendo. Porque o Violar tem um público-alvo definido, que é o público do agronegócio. É aquele que acompanha a economia e assim por diante. Então, perdão ao Violar, usei ele como exemplo do que é bom. E assim como ele, você que é empresário em casa, você entra necessariamente toda manhã em sites de bolsa de valores, em sites de analistas, tá? De pessoas que te dão uma informação de como está o mercado no dia de hoje. Esse é um tipo de jornalismo, diria o Jean, bom, eu diria profissional, certo? Então, pode ser, Jean, que esses 95% não sejam tudo isso, mas eu quero acreditar no que os historiadores estejam escrevendo. E uma última coisa, gente. A fake news atinge a economia, ela impacta na economia, ela impacta na política e impacta, e os senhores foram testemunhos disso, até naquilo que, vamos dizer assim, desastres naturais. Eu assistia nesse fim de semana um show da Fafá de Belém, no canal de cultura, tá? E eu gosto desse tipo de programa porque trazem orquestras maravilhosas, artistas sensacionais, habilitados, né? Habilidosos. E a gente estava lá cantando Fafá de Belém. É difícil você ouvi-la, tá? E acompanhada de uma orquestra sinfônica. Aí você tem que parar mesmo. Muito bem.
Ela fez aquele show, o show foi gravado no inverno aí no interior de São Paulo, e ao terminar, ela fez um desabafo, fez uma conclamação, fez uma exaltação, ela fez inclusive uma denúncia, uma única frase. Senhores, diz ela, ajudem as populações da Amazônia. E ela é da região da Amazônia, do Pará, né? É da região amazônica. Ajudem as populações da Amazônia. Porém, ouçam os moradores da Amazônia e não as pessoas que querem falar por eles. Gente, o ano passado nós tivemos uma avalanche de informações, quase que a grande maioria inventadas, com imagens passadas, com declarações feitas lá fora por outras pessoas, construídas na hora da entrevista das pessoas, forçadas para falar mal do nosso país, falar mal ou falar da agressão que estamos fazendo à Amazônia. Eu não discuto essa agressão e não discuto que esteja, de fato, havendo muitas irregularidades na Amazônia. Tá? Contudo, a Fafá de Belém foi feliz quando disse, ajudem as populações da Amazônia, mas ouçam os moradores da Amazônia e não as pessoas que querem falar por eles. E aí, vamos nominar? Nem vou fazer isso. Muito bem, mais uma vez agradecendo a todos que nos acompanham e agradecer também a quem assiste a essa entrevista pelo Instagram do ASIC Labs. O nosso tema de hoje é a era das fake news e os riscos que elas representam, e o nosso convidado é o jornalista, empresário e professor Sérgio Antônio Brum. Realmente é um tema bastante delicado e que as pessoas têm conversado muito a respeito disso, principalmente de alguns anos para cá. E tem muita gente perdida, já não sabe mais em quem confiar e de que forma se informar com qualidade. Sérgio, eu acho que um exemplo prático, você falou da questão da leitura do editorial dos jornais, embora isso esteja cada vez mais difícil, né? Que outras dicas você daria a partir das coisas cotidianas que você emprega para bem se informar? Olha, você disse de como reprimir até essas fake news, saber o que é fake news, que é não saber, né? Eu até trouxe para você, eu acho que você já fez isso para os nossos empresários. Isso aqui foi divulgado, está sendo divulgado amplamente nos Estados Unidos, e aqui no Brasil foi traduzido por Cristina Cunha. Isso aqui depois eu deixo para você e tal. É uma sugestão que eu dou a você, Jean, para mandar aos nossos colegas, nossos amigos e companheiros da ASIC. O que é? Como identificar uma notícia falsa? Como identificar a notícia falsa? Primeiro de tudo, é nós nos colocarmos, gente, não na condição passiva. Eu estou confortável aqui, é mais uma, opa, gostei dessa, fala contra o fulano, deixa eu mandar para frente. Aí você está sendo uma vaca de manada, um boi de manada, uma mente disponível. E deixe-me dizer, um vagabundo, tá? Coerente com o vagabundo que criou essa coisa, tá? Eu disse antes que eu não tenho que mentir para mim e nem para as pessoas que estão comigo, porque quem está com 70 anos já sabe da responsabilidade que tem com as pessoas. Ao dizer isso, eu não estou ofendendo, senão unicamente alertando aquela pessoa que faz isso deliberadamente, tá certo? Então aqui diz o seguinte, como identificar notícias falsas? Primeiro, temos que buscar as fontes, necessariamente buscar a fonte. Se você tem a assinatura de um bom veículo de comunicação, um bom site, lê um bom jornal, você pode ter certeza que ali vai ter a assinatura do jornalista que produziu essa notícia, tá? Ali vai ter a credibilidade do jornal de onde saiu a fonte. Então, ele que já fez a checagem dele, ele sabe o que está dando de informação. Então, você vai clicar na história e investigar, tá? Quem é a autoria. Mas o melhor de tudo é só baixar, é só assinar sites de realmente responsabilidade. Para o empresário é fácil, porque o empresário vai buscar site de negócios, site de economia, site de marketing, site de finanças, tá?
E alguns sites sociais também, além de querer saber as notícias principais. Aí busque um veículo de informação. O que vem fora isso, gente, que é distribuído por grupos, isso aí é bom deletar, tá? Limpar a conversa, porque isso vem viciado e pode prejudicar inclusive o seu negócio, porque mudará a sua impressão sobre as coisas, a sua mente vai ficar sendo acionada a benefício deles e vai acabar necessariamente não te fazendo bem. Então, já falei de verificar a autoria, isso é o segundo item, verificar a data. Eu estava agora, antes de sair de casa, entrei no site www.aosfatos.org, depois eu vou deixar aqui para você, que é o que eu entro sempre para confirmar uma coisa ou outra quando recebo, tá? Estava vendo, foi noticiada, foi feita uma matéria noticiando que um soldado lá do Pará havia pisoteado pessoas que estavam numa fila esperando a hora de pegar os R$600. Aquelas imagens, segundo o próprio site, são de soldados da Venezuela em 2018. Quer dizer, pegaram imagem de 2018 de um outro país para construir uma notícia aqui no nosso país. Como se fosse nós, como se fosse algo que estivesse acontecendo aqui. Então verifique isso. Outra coisa muito importante. Preconceituosa, eu não estou me referindo à raça, eu estou me referindo até à ideia de que vamos discriminar o empresário porque o empresário é ladrão. Porque nós precisamos mostrar para esse povo que ele é prejudicial à sociedade. Aí já entro na guerra de ideologias, tá? Então verifique se não há esse preconceito. Outra coisa, ler mais. É forçado a leitura, a gente é forçado a leitura em razão do que faz, que é o que acontece comigo. Eu sou obrigado a me atualizar diariamente, porque eu tenho que chegar em sala de aula e dar satisfação para aquele jovem que está lá querendo mais alguma coisa. Então vamos ler mais. Atenção! Falava eu lá atrás da estrutura da notícia. Tente interpretar a manchete, porque a manchete é feita exatamente para atrair a tua atenção sobre o assunto. E depois vem o líder para despertar o teu interesse. Tu já sabe bem como é que se faz isso, né? E completa toda a história. Mas preste atenção naquela manchete, se ela não foi feita unicamente para fazer com que você compre a ideia, compre o jornal, assista ao jornal para saber mais sobre aquela ideia. E muitas vezes você vai ter nos veículos eletrônicos aquela coisa, a manchete, aquela manchete espetacular ou espetacularizada, né? Dita diversas vezes para te dizer em menos de 30 segundos, no fim do jornal, o que ele queria dizer com aquela manchete, que muitas vezes não tem nada a ver. Mas a manchete foi construída para prender a tua atenção do início até o fim. Outra coisa, buscar fontes de apoio. Por exemplo, tem os links aqui da Associação Comercial, tem o Jean Paterno aqui da Associação Comercial, busque ele. Já, isso aí tem fundamento? Essa notícia que foi imposta tem fundamento mesmo? Tá? E outra coisa, gente, não se engane com as piadas. A sátira, uma vez, veio do teatro, aquela coisa, veio para fazer com que as pessoas se distraíssem, se divertissem. Tá? Até ela é incorporada no campo da desinformação, como aquela desinformação, aquela coisa falsa, aquela informação falsa que a pessoa constrói, não para ferir a outra. Porque nós temos a desinformação, a pessoa que constrói algo para ferir a outra verdadeiramente. Tá? Agora, essa desinformação piada, lá no passado, nós brincávamos, um contava piada para o outro, nos divertimos, até hoje tem disso, em festas de parentes, de amigos e assim por diante. Você conta a piada, é uma desinformação, é uma informação falsa, mas não tem o interesse e nem o objetivo de fazer com que as pessoas ficam feridas. Mas hoje está se usando a sátira, está se usando a piada, está se usando o humor abertamente, descaradamente, para ferir as pessoas, para atingir, para degradar a honra, a moral, toda a reputação de uma pessoa ou de uma empresa. E por último é consultar os especialistas. Jânio, eu acabei fazendo isso, tá? Trouxe aqui para você. Peço aos nossos companheiros empresários que parece bobagem isso aqui,
mas é fundamental. Nós precisamos, quando eu digo nós, digo você, todos nós que somos pessoas que não queremos estar nesse jogo, não vamos jogar nesses times, e é difícil, você como jornalista sério, é difícil a gente viver num mundo jogando como sério. Você recebe, para quem não é sério, pescoço, do pescoço para cima é canela, ele bate mesmo, né? Agora, para a gente é muito difícil, mas tem um lado agradável, tá? Você, no dia que vai morrer, estiver enterrado, não estiver ali, duro, frio, o pessoal olhando, você vai estar com um sorriso, dizendo, olha, vocês roubaram, vocês tentaram me prejudicar, vocês tiveram toda a minha compreensão, tá? O meu saco para aguentar vocês, contudo, vocês não ficaram com a minha alma. Eu a mantive minha, e com ela eu vou, e você vai estar com aquele sorriso se vingando de tudo isso, que é o único conforto que tem, né? Mas além de que, saber que você vai estar ladeado de bons amigos, de pessoas que gostam de você. Muito bem, a nossa live de hoje é a era das fake news e os riscos que elas representam. O nosso convidado é jornalista, professor, empresário, Sérgio Brum, um dos jornalistas mais conceituados aqui da cidade. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta aqui para que ele responda, tá? Eu quero aproveitar a nossa audiência e fazer um convite para a live de amanhã, quarta-feira às 10h30, com o gerente regional oeste do Sebrae, o Augusto Stein, que vai estar falando de uma série de ações que o Sebrae e o governo do estado, junto com a Associação dos Municípios do Paraná, estão criando para poder ajudar de alguma maneira a manter as empresas e os municípios, né, a economia dos municípios nesse momento de tanta dificuldade. Sérgio, uma coisa interessante, o Carl Bernstein, um dos grandes jornalistas norte-americanos, ele cunhou nos anos de 1970 uma frase que ficou mundialmente conhecida, que é: o jornalismo é a melhor versão de verdade que se pode ter. Nesse contexto todo que a gente está vendo, né, de imprensa manipulada, de imprensa interesseira, de imprensa movida a questões ideológicas, imprensa que infelizmente em nenhum momento está preocupada com o desenvolvimento do seu país e unicamente com o caixa da empresa especificamente. Claro que existem, muito bom que isso aconteça ainda, exceções, né, Sérgio? Mas você acha que essa frase do Carl Bernstein ainda está atual? Olha, eu entendo que ela só se ampliou. Tá? Ela só se ampliou. O que acontece? Existe uma necessidade de se promover o jornalismo, a notícia, a falsa notícia? Existe. Qual é a resposta a isso? Por que ela é necessária? Porque ela vai render. O que ela vai render? Dinheiro, sobretudo. Nós temos uma lógica na mídia, na construção da notícia ou na manutenção do veículo de comunicação. E aí eu estou falando com comunicação tradicional, não estou falando dos blogs, desse pessoal que independente que fica lá mandando fake news. Tá? Você tem a notícia. Tá? Qual é a função da notícia? Para o veículo, quando você fala que tem que entrar dinheiro, ela tem que gerar audiência. Obrigatoriamente tem que gerar audiência. Tendo audiência, quanto maior essa audiência, quanto mais fiel essa audiência, maior o patrocínio. Tá? Eu tenho o Ibope aí que vai dizer que determinado programa tem X percentual de audiência. Então o anunciante, o patrocinador, vai buscar o programa com maior audiência, o jornal com maior audiência para ele anunciar. O que é isso? Entra dinheiro no caixa. Fato. Entrando dinheiro no caixa, gera maior investimento para a produção de notícias. E aí é um círculo, vamos dizer assim, não seria vicioso, mas é um círculo que se forma necessário até para a manutenção do negócio empresarial. Eu preciso de bons programas, no caso, notícias, que impactem verdadeiramente no marketing, na economia,
na política para que aumente a minha audiência. Em aumentando a minha audiência, eu aumento o meu patrocínio. E se eu tiver mais dinheiro em caixa, eu invisto mais. E se eu investir mais, eu investir sempre em melhores programas e melhor notícia. Isso aí vem sempre assim. Por isso que tem veículos hoje. Estava lendo ontem um diretor, ex-diretor de um grande veículo de comunicação, que agora tem a sua própria rede também, dizendo que a empresa essa não tente derrubar porque ela é a maior e pronto. Está sustentada em, vamos dizer, em pilares que foram construídos dessa forma ao longo da sua existência. É fato. Mas aí tem alguma coisa. Tem também o lado onde ele se refere, tem o lado do suporte de caixa. Você investe no meu veículo, eu vou te dar a fé, a minha fé e o meu trabalho. Certo? Então você invista aqui que eu não vou falar mal de você, eu não vou bater em você. Pelo contrário, eu vou até inventar notícias que estejam consoantes à necessidade que você tem agora para se manter, ou no poder, ou com toda a economia que você tem. Sérgio, tem um ditado antigo, que eu não lembro de quem é, mas que é pertinente aqui para a ocasião, que diz o seguinte: não acredite em nada do que você ouve e só acredite na metade do que você vê. Muitos jornalistas aqui no Brasil, diante de tudo que tem acontecido, diante dessa sequência de fake news, inclusive em grandes órgãos, né? Nesse processo de transformar as correntes ideológicas como uma suposta verdade para todo mundo, eles dizem que o bom jornalismo acabou. O que você pensa disso? Isso realmente acontece? Jean, é uma pergunta que você agora faz a gente ter que dar uma raciocinada verdadeiramente, né? Porque, primeiro de tudo, nós temos que entender o que é o bom jornalismo, né? E para quem? Porque esse conceito de bom é como o conceito de pode. As pessoas geralmente, mas isso não pode acontecer. Pode acontecer. Agora, se deve ou não deve, se é legal ou não é legal, é legítimo ou não legítimo, é outra coisa. Agora, tudo pode. E esse conceito de bom também é uma coisa que tenho que fazer, exatamente essas duas virtudes aí. Bom para quem? Para o jornalista, para o veículo, para quem está sendo afetado pela notícia, o que acontece? Mas eu entendo o seguinte, que o McLuhan, você também é professor, sabe disso, né? Marshall McLuhan definiu o jornalismo como sendo o tambor da aldeia. É isso? O que quer dizer? É ele, com o seu tambor, que chama a atenção da tribo, do que está acontecendo de mal, dos avanços dos inimigos, da felicidade que vai acontecer, de algum fato novo, através do som do tambor, da batida e do som do tambor. No caso das histórias da fumaça, do índio se comunicar por fumaça, ou bater num tronco de árvore para chamar a atenção dos demais na tribo. O que acontece? Todas as pessoas querem saber o que acontece ao seu redor. Todo empresário quer saber o que acontece no meio em que ele está atuando, no seu comércio, na sua atividade econômica, com os seus pares, naquilo que ele precisa melhorar, adaptar e assim por diante, tá? E aí o que acontece, meu ídolo? O jornalista é uma das pessoas, dos profissionais, que tem a habilidade de quê? De traduzir tudo aquilo que é entendido do ponto de vista clássico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista exclusivo de alguns, para o entendimento de todos. Então, cabe ao jornalista exatamente exercer a função de tradutor, de intérprete daquilo para transferir de modo correto. Muito bem, aí vem o quê? O jornalista está numa situação, você fala, desde o início tem insistido, e de fato com toda a razão, que nós estamos num momento, não diria, de desespero diante do que está acontecendo. Sou contra isso. Eu sempre defendo o seguinte: se você quer dominar o lobo,
Não lute contra ele. Não. Use a sua inteligência para domá-lo, para dominá-lo. A tendência natural é você, ao ser ofendido, é pensar em matar a pessoa. Eu pergunto, levante a mão aí quem já pensou em matar alguém. Aqui, ó. Tá? Isso aí acontece com todo mundo. É a primeira reação. Agora, eu vou repetir aquilo que o mundo me ensinou e que você aprende com o andar dos dias. E a vida te ensina. Quer dominar o lobo? Não lute contra ele. Use a sua inteligência. E aí é o que o jornalista tem que fazer. E o jornalista tem que pensar seriamente em se ressignificar. Eu vi isso lá na Europa, tá? Numa imersão. Estamos diante de tanta tecnologia, de tanta barbaridade. Eu vou me entregar? Acabou a minha função? Acabou a minha atividade? Pelo contrário, agora está se exigindo cada vez mais bons profissionais. Só que o profissional tem que ter consciência do seguinte, eu tenho que ressignificar. Uma vez eu significava. Agora qualquer um é jornalista. Qualquer um pega um smartphone, pega esse celular e sai por aí fazendo reportagem e postando aquilo. Tem pessoas que ganham dinheiro fazendo bobagens e postando na internet, problema delas. Agora, quando você assume a função de um blog, por exemplo, é para também usar aquilo como um instrumento para fazer o bem. E há jornalistas que se converteram a esse tipo de coisa. Tá? Até porque faz parte da índole. Ele não sai com a formação para isso, mas a índole o traz para fazer isso. Então, o jornalista tem que se ressignificar. Tem que dizer para o que veio, assumir a responsabilidade que tem e buscar se posicionar dessa forma. O jornalista não se posiciona, até porque uma culpa, deixa eu ir um pouquinho mais além, uma culpa disso tudo está, inclusive, nos programas do próprio MEC, com relação ao profissional jornalista, ao acadêmico jornalista, ao graduado jornalista. Eu lembro-me quando fui coordenador do curso de jornalismo lá da Univel, desculpe a propaganda, o Renato depois paga aqui para vocês, tá? Uma das coisas que eu introduzi, modifiquei lá, planos de ensino, e introduzi a disciplina de administração no curso. Porque não tinha, o jornalista não sabia o que era gerir um negócio. O MEC só estabeleceu que o jornalista devesse ser um profissional empregado e nunca um gestor. É uma pena. Sérgio, quando a conversa é boa, o tempo parece voar, né? E ele está voando mesmo aqui nessa live. Ô, louco. A gente já atingiu perto de 50 minutos, a gente tem mais 10 minutos aproximadamente. Andou, hein? Eu quero mais uma vez fazer um convite a quem nos acompanha para que assistam a live de amanhã com o gerente regional oeste aqui do Sebrae, o Augusto Stein, que vai trazer informações bem fresquinhas, né, de parcerias do Sebrae, Governo do Estado e a ANP, sobre medidas que os municípios e as empresas vão poder adotar em breve na tentativa de sobreviver a esse grande momento, né, a esse momento difícil, dramático que todos nós estamos vivendo. Sérgio, para a gente continuar aqui, o auge dessa fake news, pelo menos nos Estados Unidos, foi em 2016, quando na campanha eleitoral que estava extremamente disputada e acirrada, o Donald Trump disse para uma grande rede, diante de tudo que eles estavam fazendo e provocando aquela coisa toda, ao vivo, para milhões de pessoas que estavam assistindo, apontou para a emissora e disse que ela era fake news. E a partir daquele momento se disse, aproveitando essa era pós-moderna que a gente está vivendo, que nós estamos em plena era da pós-verdade, ou seja, que tudo está ligado à questão do relativismo. Você acha mesmo que a verdade foi relativizada? Bom, primeiro que o Trump nada mais fez do que copiar o que os ingleses já tinham colocado no dicionário de Oxford, né? A palavra, essa composição fake news, que acabou sendo a palavra do ano no dicionário. Lá nessa universidade, diferente daqui, a universidade ela edita, um dicionário anual
com novas palavras em uso, palavras completando algumas interpretações de outras palavras. E lá nasce efetivamente o tal do fake news, que é notícia falsa. E aí veio o Trump e xinga a emissora por fake news. Eu pergunto, quanto ganharam os que trabalharam para o Trump? Porque não existe essa, eu sou santinho. Meu diretor, quando você planta uma senhora ali no terminal de ônibus para ficar falando mal do teu oponente numa eleição, e ela vai viajar dentro do ônibus e falando, inventando histórias, ganha para aquilo, tá? O que está acontecendo? É exatamente o boato, plantar o boato para que ele chegue no resultado. Qual é o resultado? Maior voto para o teu candidato, um poder para o teu candidato, mais dinheiro no bolso de alguém. É natural. E isso aí aconteceu nos Estados Unidos. Dizem que não aconteceu aqui no Brasil. Jean, veja bem, eu não sou uma pessoa com tez morena, por isso que eu estou dizendo, tenho olhos azuis, cabelo loiro, tá? Não acredite no que teus olhos mentirosos. Então não acredite que houve alguma coisa nesse sentido aqui no Brasil. E que há alguma coisa nesse sentido nos municípios, tá? Aí você vai para uma coisa que é complicada, o relativismo. Eu até pensei, ele quer falar de Descartes. Não vou chegar nesse ponto, não. Mas vamos falar de Hegel, que eu acho que interpreta melhor a situação. Eu até fiz uma anotação, porque você me passou a pergunta, eu fiz uma anotação que faço questão aqui de repetir para estourar para os nossos companheiros. O Hegel, quando a respeito, falando da história do mito consentido, o que é o mito? O mito é uma lenda, né? Diz ele o seguinte: cada povo e cada corrente ideológica, cada grupo de interesse contará a história de acordo com a sua versão. E quando eu falo versão, não estou falando de realidade, estou falando da minha versão. De acordo com a sua versão, e será esta versão que prosperará e será aceita por algumas e muitas pessoas. Algumas, graças a Deus, não são todas. Tá? Então vejam bem, cada povo, cada corrente ideológica, o que está acontecendo hoje no país? Tá? Cada grupo de interesse, os grupos que se fecham para suas festinhas, a própria SIC é um grupo de interesse, de empresários, contará a história de acordo com a sua versão. E aí a responsabilidade é de quem escreve, né, Jean? E será essa versão, essa interpretação que prosperará e será aceita por algumas ou muitas pessoas. Quantos livros, meu Deus, quantas histórias nós ouvimos nos livros de histórias, lemos nos livros de história de antigamente e que hoje se comprovam serem mentirosas. Porque quem relatou aquele fato naquele momento tinha interesse, ou representava o interesse de alguém. Então aí está estabelecida a chamada polarização, a chamada guerra ideológica, a chamada guerra de interesses. Tá? Aí diz o teu amigo Hegel que nós, na realidade, temos que conviver com essas coisas, porque elas são nada mais do que a realidade que se passa dia após dia. Muito bem. O Augusto Nunes, que é um jornalista que eu gosto muito. Esse é campeão. Da Jovem Pan, entre outros veículos, né? Ele diz o seguinte, que a verdade é a primeira vítima no campo de batalha, seja o campo de batalha qual for. E então eu te peço o seguinte, Sérgio, até para a gente ir encerrando esse nosso bate-papo, qual é a sua opinião sobre campanhas organizadas por veículos de comunicação, principalmente os tradicionais, que pedem apoio ao jornalismo profissional? Olha, primeiro de tudo, eu preciso entender exatamente dessas campanhas o que eles pretendem, tá? Se não é também aliciar de uma outra forma aos jornalistas, às pessoas que querem fazer jornalismo, tá certo? Então, o que acontece? Jean, o jornalismo é caro, você sabe disso, precisa muito dinheiro para manter o jornalista, tá? Os veículos usam cada vez mais o jornalismo como uma forma até de defesa ou de ataque. Então, cabe ao jornalismo valorizar-se, tá? E cabe ao jornalista valorizar-se, sobretudo,
para que ele não seja usado como ferramenta. E as empresas têm que ter consciência de que não podem usar o jornalismo, a informação precisa, até falando de comunicação interna, sua comunicação externa, o seu jornalismo empresarial, que começou agora a criar corpo, ele deve difundir na sua empresa exatamente a realidade e a honestidade. Porque na hora que você for negociar com os seus stakeholders externos, sobretudo, vender, negociar algum produto, a pessoa que vai comprar vai querer saber como é que você é. Ele já está dentro da honestidade. O compliance não está aí à toa. E é por isso que o empresário está preocupado com fake news. Tá? Então, gente, eu acho que o jornalismo tem, como eu disse antes, que se ressignificar. Dizerem como se faz verdadeiramente o jornalismo. Escolarizar, dar à escola, dar informação ao empresário, Jean, dar informação às pessoas que leem o que é a notícia, como se produz e qual é o efeito dela. Existe uma coisa muito séria. 62 anos antes, aliás, antes de Cristo, era o César, Júlio César, o imperador. E aí a sua mulher, Pompeia, organizou um festim, um bacanal, no palácio, só para mulheres. Chamava-se Orgia Báquica. Olha que nome bonito para uma festa. Hein? Homenagem ao Baco. Homenagem ao Baco. Só mulheres. Homem não entrava. E a moça era muito bonita, disse que ajeitadinha, dava um caldo. Aí um rapazote lá, apaixonado e namorado dela, resolveu se vestir de mulher e entrar na festa tocando uma cítara. E a mãe do Júlio César descobriu aquele lance e expulsou, mandou prender o sujeito. Quando o assunto entrou em domínio público, o Júlio César se divorciou de Pompeia. E no dia do julgamento do rapaz, o Júlio César não fez nada contra ele. Pelo contrário, se posicionou até em defesa. Disse que não tinha visto nada e que ele não tinha cometido crime algum. Aí fica o pessoal estupefato pergunta, mas peraí, você se divorciou por quê? Aí que fala, a mulher de César, aqui está acima de qualquer suspeita, que nós, réis mortais, entendemos hoje como provérbio, né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, cabe isto para nós jornalistas, cabe isso para quem hoje está compartilhando fake news. É o que você quer? É da sua moral? É dos seus princípios? É justo? Está na perfeição? Mais uma vez eu quero agradecer aqui a presença do professor empresário e jornalista Sérgio Brum, que falou com a gente sobre esse tema que é delicado, mas que precisa ser tratado sim, que é a era das fake news. Mais uma vez fazer um convite a todos vocês para a live das 10h30 da SIC desta quarta-feira com o gerente do Sebrae, o Augusto Stein. E lembrando a todos, usem a máscara, respeitem as determinações e decretos, para que a gente possa, o mais depressa possível, tocar as nossas vidas. Sérgio, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, sucesso para vocês. Obrigado a todos.